Fala pessoal, beleza? Cláudio Félix por aqui, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula. Bom, nessa aula eu quero falar sobre condução, uma forma simples, interessante, que vai ajudar muito você a melhorar a sua condução, questão sonora. A gente quando está conduzindo, às vezes se acha um pouco perdido no que diz respeito a ter criatividade, a gente acaba sempre repetindo as mesmas coisas. E é bom a gente estudar exercício, que a gente consiga aplicar na maioria das coisas que a gente está acostumado a tocar, né? Fazer a inserção de alguns exercícios, de algumas coisas que a gente que a gente não toca, que a gente vai estudar e vai aplicar isso no que a gente já toca, né? Pegar uma coisa que é nova e colocar ali no que é o seu normal, beleza? Mas antes de a gente começar, não se esqueça, não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like e vamos fazer esse vídeo chegar para outras pessoas que estão estudando bateria e querem evoluir como a gente, beleza? Seguinte, ó, o exercício que a gente vai usar para estudar esse exercício que eu vou passar para vocês é o double paradiddle, certo? A maioria dos bateristas já conhece. Se você não conhece, é bom você conhecer e treinar, tá? Direita, esquerda, certo? Falei errado, perdão. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aí o exercício vira um loop, né? Lembrando que a nota acentuada de cada grupo de 6, né? São 6 notas para cada tempo. Precisa ser bem diferente. As outras notas fantasma, certo? Isso aqui é fundamental para a gente ter um exercício bem executado para o que a gente vai fazer aqui. É o seguinte, ó, você vai pegar a tua mão direita, vai botar para o ride e vai botar o hi-hat aqui para marcar o tempo, certo? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos fazendo a mesma coisa que na caixa. Certo? A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai colocar o bumbo no tempo 1, certo? Que a gente está fazendo, ó, 1, 2, 3, 4. Pensando num bloco de um ritmo normal, né? 1, 2, 3, 4. E coloca o bumbo no 1. 1, 2, 3. Vou fazer o seguinte, para melhorar, para ficar mais fácil ainda para a gente encurtar esse exercício, ao invés de a gente contar 4, a gente vai resumir ele em 2 tempos. Então vai ficar, ó, 1, 2, 1, 2, certo? 1, 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um bumbo que vai entrar no E, no meio do tempo 1, que vai ser, que vai bater com essa mão esquerda aqui, ó. Certo? De novo. O bumbo aqui não pode alterar o que a gente está fazendo aqui no volume da mão esquerda, tá? Tem que continuar fantasma. Certo? Muito cuidado quando você for fazer isso, para essa mão aqui sempre se manter com essa dinâmica e não ser alterada. Não pode, se acontecer uma alteração aqui no volume, a gente já perde o propósito do exercício, que é ter essa mão como fantasma. Certo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que a gente vai fazer agora? Depois dessa caixa acentuada, a gente tem um toque duplo com a mão esquerda na caixa. Na última nota do toque duplo, a gente vai colocar um bumbo junto. E esse bumbo vai ficar junto com o bumbo do 1, né? Ficar junto não, vai se completar, vai ficar... Certo? De novo. E aí a gente cria um loop em cima disso. Isso aqui é importante como na primeira nota. O bumbo está tocando com uma nota fantasma da caixa, que a gente não pode deixar alterar, tem que ficar fantasma.
Esse exercício, por que eu estou fazendo esse tipo de bumbo? Porque se a gente pegar esse bumbo e colocar para uma condução normal, a gente vai ver que a gente usa muito esse bumbo, ó. Certo? Isso aqui é normal, ó. 1, 2, né? Então a gente passa isso para o paradídolo, usando o paradídolo na condução, ó. Depois que você fizer isso com fluência, fez isso funcionar bem, começa a adicionar umas cúpulas no meio do que a gente está tocando, de forma criativa. Isso é legal porque isso vai misturando a sonoridade e começa a aparecer outra coisa. Não pode mudar o que está acontecendo aqui na mão esquerda, sacou? Depois que você fizer isso, é legal você pensar num contexto mais musical. Faz uma virada pensando em outra coisa e volta para esse ritmo, sacou? Você pode também fazer, se você quiser, usar o double paradido para fazer virada. Continua fazendo um ritmo, virada. Isso vai fazendo você ter mais criatividade com o exercício. Quando eu estou tocando isso, quando eu estou estudando isso, eu gosto de explorar sempre a mistura disso com outro exercício, intervindo com, seja toque simples, seja com paradídolo, com outro paradídolo, mas sempre tendo como foco que eu estou treinando essa condução. Pode ser qualquer coisa. O importante é você voltar para cá. Isso é um exercício que é legal quando você adquirir confiança, tentar fazer mais rápido, entendeu? Para você puxar mesmo a técnica. Fez isso, começa a tocar mais naturalmente. Pensa, por exemplo, num groove que você tocaria numa música que você já toca, ou que você toca, sei lá, no seu ambiente. Vamos pensar no negócio aqui, ó. 3 e 4 e 1. Condução seria isso aqui. Vou aplicar o double paradido na condução. Sempre pensando, depois que você estuda o exercício, depois que você faz o exercício, sempre pensar nessa alternância. O que você pode colocar e o que você pode estar misturando sempre. A gente está fazendo aqui na condução, mas é legal você também treinar isso aqui no hi-hat, sacou? Nota fantasma, cara, isso aqui é fundamental, tem que estar lá embaixo, ó. Um pouquinho mais rápido. Agora, foca sempre no início do vídeo aqui, que é fazer o exercício devagar. Isso aqui é o que vai dar possibilidade para você tocar isso bem. O exercício está bem executado, bem feito, com as notas tudo no lugar, para depois pensar em velocidade. Eu vejo muita gente que treina esses exercícios, mas tem dificuldade na hora de colocar um simples bumbo com uma caixa fantasma, com uma nota fantasma, que não é muito usual, né? A gente está mais acostumado a colocar os bumbos com a nossa mão direita, para quem é destro, né?
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esquece, não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha, comenta e vamos nessa. Um abraço e até a próxima.